Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. A minha convidada é escritora, médica e fundadora da comunidade Filhos de Maria. Ela nos contará sua luta diária contra o lúpus, doença que enfrenta desde jovem. E você vai se emocionar com sua trajetória de fé. Érica Vilela usa toda a sua dedicação para levar, através do exercício da medicina, a esperança aos que mais precisam. Então, seja muito bem-vinda para compartilhar um pouco da sua vida conosco, viu? Obrigada pela acolhida, né? É realmente uma grande alegria estar aqui e nós temos esse objetivo mesmo, de iluminar as trevas. O Papa Francisco pede isso, né? Que nós possamos entrar nas trevas mais escuras dos nossos irmãos que sofrem. Verdade. Então, ser luz e levar a esperança é uma virtude, ele mesmo cita, que a esperança é uma virtude humilde, que é escondida, porque a fé é sentida e vivida. O amor, a caridade é praticado, mas a esperança, ela é escondida na vida, e para nós, escondida na vida que é Cristo, né? Amém. E essa experiência, ela acabou se consolidando num livro também, não é? A Razão da Minha Esperança. Eu queria que você nos falasse como é que surgiu essa inspiração de transportar para o livro aquilo que tem sido a experiência da vida. No primeiro momento, eu vivi a experiência de uma unção na Santa Missa, de o Senhor me pedindo para que eu escrevesse e respondesse a uma carta de um grande amigo, né? Nós que acreditamos na comunhão dos santos, que é o nosso querido João Paulo II, São João Paulo II, na época ainda não era santo, que eu respondesse aquela carta que ele diz aos jovens, né? Caros amigos, estejam sempre prontos, ele começa assim, a dar ao mundo de forma vitoriosa a razão de sua esperança. E a partir disso, escrever o livro foi como que um transbordamento mesmo, um transbordamento do espírito. Em meio às dificuldades, eu até relatei no testemunho que dei na quinta-feira de adoração, que eu terminei o livro no CTI, numa das minhas últimas internações. Mas não conseguia parar de escrever. Era um transbordamento da experiência e um desejo de que aquelas pessoas que sofrem, não só de lúpus, mas com doenças crônicas ou com outras dificuldades, né? Hoje a gente, com pessoas com filhos nas drogas, aqui há relatos de vários tipos de sofrimento que eu pude colher no leito dos hospitais à medida que eu fazia o curso de medicina e enfrentava também os desafios de minha doença, né? Para quem que esse livro é destinado? A quem você aconselha que leia A todo aquele essa que experiência? sofre. A todo aquele que sofre. Mas em especial aquele que já está abatido. Há uma passagem que fala assim, na Sagrada Escritura, que Deus olha para aquele vermezinho de alma abatida. Este livro é para aquela pessoa que está com uma alma abatida, que às vezes está sentindo um vazio dentro de si e que não consegue descobrir sentido no seu sofrimento. Porque o triste não é sofrer sem sentido. Então, quando você tem um sentido, e na nossa fé católica a gente tem um sentido que é unir o nosso sofrimento à paixão de Jesus Cristo, e unindo esse sofrimento nós salvamos almas. Então, nós não perdemos nada no sofrimento, nós ganhamos muito. Aí, com esse sentido, você consegue adquirir forças para enfrentar os desafios que a vida vai nos proporcionando, porque também a doença, a morte faz parte da vida, né? Não adianta tentar eliminar. Com certeza. E justamente ontem eu recebi a carta de um médico que ele tratava os seus pacientes já há 35 anos. E ele passou pela experiência da enfermidade, ter várias artérias ali do seu corpo entupidas, né? E ele foi contando o sofrimento dele como médico e até dá um testemunho muito bonito, porque ele diz: eu construí a minha enfermidade,
porque aquilo que eu aconselhava os meus pacientes não fazerem em favor da própria saúde, eu praticava. Então, hoje eu fui obrigado a mudar a minha vida e eu sou um testemunho do que onde uma desobediência pode levar. E ele dizia, testemunho mesmo, porque eu abro meu peito, eu mostro o que aconteceu pelas coisas que eu deixei de fazer, por outras que eu não deveria ter feito e fiz. E, em geral, as pessoas perguntam assim, mas médico também fica doente? Então, você é médica e vem há muito tempo lidando com uma doença crônica. Queria que você me falasse sobre essa experiência. E como é que é essa experiência para as pessoas? Porque, de repente, alguém olha para um doutor, uma doutora, um médico, uma médica, que está lidando todos os dias com a própria enfermidade. Como é que é isso? Na verdade, eu sou paciente há 35 anos, né? Eu tenho 38, então, desde minha infância... Desde 3 anos de idade? Eu sempre tive muitas enfermidades, uma atrás da outra. Só que aos 21 eu fui diagnosticada com lúpus, que foi justamente no período em que eu estava fundando a comunidade. O lúpus, quais são os sintomas do lúpus e as consequências dele na pessoa? O lúpus é uma doença autoimune, tem vários tipos de lúpus, né? Dependendo do tipo, vai ter um acometimento, uma consequência. Então, às vezes, citar assim... É difícil, né? Porque ela é ampla. É difícil por quê? Porque dor articular faz parte do lúpus. Eu tenho lúpus eritematoso sistêmico, que atinge todos os sistemas. Então, quando eu descompenso, por exemplo, quando descobriu a minha doença, eu tive um derrame pulmonar. Então, ele pode atingir todos os órgãos, geralmente o mais acometido é os rins. Se ficar descompensado, né, se a doença entrar em atividade. Mas a minha, mesmo com várias internações, ela nunca teve um grau de atividade que me impossibilitasse. Eu não cheguei a ter que retirar pâncreas, porque pode acontecer, né? Porque você vem fazendo tratamento e vem controlando isso. Sim, e vem acompanhando. Mas Santa Teresa d'Ávila diz que Deus dá maiores cruzes a seus melhores amigos. Eu não tenho só lúpus, né? No decorrer disso, eu tive outras doenças também. Então, eu tive um tumor na meninge do cérebro benigno, mas tive que fazer cirurgia, porque estava dando uma compressão. Tudo dentro do curso de medicina, que é o que eu relato. Porque o grande desafio, além de ser paciente e virar médica, porque eu não sou uma médica que virou paciente, que teve uma enfermidade. Eu sou... É o contrário do meu amigo. Sim, você era paciente que virou médico. Isso. Eu sempre estive do outro lado da mesa. Eu sempre passei por toda a dificuldade de quem sofre. Né? Pelos problemas do SUS, pelas internações na minha infância. As dificuldades de você encontrar alguns médicos que não são tão acolhedores, né? Outros médicos que são fantásticos, e graças a Deus os meus médicos que me acompanham hoje são muito bons, mas eu tive na infância médicos que chegavam assim, vamos ver o que ela tem, se tiver alguma coisa a gente abre e vê, se não tiver a gente fecha, como se fosse assim, né? E você ali, ouvindo isso? Eu ali, com 13 anos, ouvindo aquilo ali. Então, só que aos 14 eu tive uma experiência que foi oposta a toda essa realidade que eu já tinha tido com os médicos. Então, na minha infância e pré-adolescência eu tinha uma certa dificuldade com os hospitais por ir muito. Mas aos 14 anos eu tive um médico que disse assim, não, ela vai ficar no meu consultório enquanto vocês não arrumarem uma vaga para ela. Aquilo me fez desejar ser médica. Para dar voz a quem não tem voz. Poxa vida, que legal, hein? Que bom, graças a Deus. Só que aí, no período em que eu ainda estava bem, o Senhor me chamou. Me apaixonei com Deus. Perdidamente. E aí, nesse encontro de amor e nessa relação com Ele, eu entendi que Ele me pedia a medicina. Então, eu deixei de prestar o vestibular, eu já tinha passado em outros cursos.
E entreguei como Abraão fez. Uhum. Isaac, eu acreditava que era um projeto de Deus, Uhum. mas acreditava que havia dois amores e um amor maior venceu, Uhum. né? Que era seguir Jesus, seguir, viver o Evangelho, torná-lo verdade Então aí em você minha deixou esse vida. sonho de lado um Sim. pouco. Não, eu deixei de lado totalmente, na minha Você já era cabeça. médica, não? Não. Na minha cabeça eu tinha Você deixado... tinha abandonado. Aí eu disse um pouco porque depois esse sonho volta lá na frente, né? Não, deixei totalmente. Totalmente. Aí não pensava mais nisso. Minha vida toda era voltada para a comunidade. Uhum. Aí chegou em um determinado momento, o Senhor me chamou novamente a fazer um curso, a fazer faculdade. Aí, através de diretor espiritual, de orientação, né? Uhum. E a obediência é sempre um traço muito positivo em todos os sentidos, seja aos médicos e aos médicos que orientam seus pacientes, quanto também aos médicos da alma, que são os nossos sacerdotes, né? Os nossos diretores. E eu voltei a tentar estudar, mas eu estava indo de internação a internação. Eu fiquei muito tempo sendo internada, durante 2 anos. A cada semestre eu vivia algum tipo de internação. E depois disso, somente depois disso, é que Deus me chamou claramente para tentar medicina. Eu não estava estudando mais, não tinha mais, já fazia um bom tempo, né? Isso foi, acho que em 2005, 2006. E eu já tinha largado em 1997, 98. Então, eu já tinha parado de estudar há muito tempo. E aí eu fui fazer uma prova só para ver como eu estava. E aí eu passei numa faculdade particular, vivendo numa comunidade que vivia da Providência. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Eu tinha duas dificuldades. Eu tinha uma doença, e eu estava em época de crise, e ainda tinha o desafio de viver da providência. E aí minha mãe falou assim, Érica, você confiou que Deus foi quem te chamou, Ele começou, Ele terminará a sua obra. E graças a Deus eu tive padrinhos que me ajudaram dentro da faculdade, né, durante o curso, a maior parte do tempo. E enfrentei os desafios de fazer o curso de medicina doente. Aí sim, um grande desafio. Pô, Eu com tomava certeza. muitos medicamentos muito fortes, para estudar e fazer. O método nosso era PBL, não é um método tradicional. Então a gente tinha que estudar em casa e discutir os problemas e resolver. Isso tudo fez uma diferença muito grande. Logo de início eu já fui recebendo assim, acho melhor você não fazer o curso do pessoal da coordenação. Mas aí eu falei, não, tudo bem, eu já comecei alguns cursos e parei. Não seria esse o primeiro, né? Então eu não teria problema. Mas não parou? Não. Continuou? Continuei, fiz 3 cirurgias durante o curso, fui submetida, né? 3 cirurgias, uma delas foi essa do meningioma e a última foi no dia da minha missa de formatura. Meus colegas me fizeram a gentileza de me convidar para cantar, a comunidade ficou responsável pela Santa Missa. E eu não canto, mas eles fizeram como que um presente, né? Para que eu cantasse o salmo. Só que naquele dia eu senti uma dor intensa porque eu tive uma gravidez nas trompas, eu não sabia que eu estava grávida, porque eu tinha diagnóstico de infertilidade primária. E aí eu fiquei sabendo às 4 horas da tarde que eu estava grávida e às 10 horas eu já estava no bloco cirúrgico, porque o embrião já tinha rompido, né? Aí assim, mas tudo vindo muito cuidado de Deus, o amor de Deus. Agora, veja, um curso que é exigente como o da medicina, né? Cravejado de situações como essa, né? Que você foi contando aí, que são inúmeras, né? Uma só bastaria para
para fazer muita gente repensar a sua trajetória. Você disse logo no começo do nosso bate-papo que triste não é sofrer. Triste é sofrer sem sentido, não é? Então, dar sentido ao sofrimento, tenho certeza que coopera muito para que a gente possa sobrepujar esse sofrimento, superar esse sofrimento. Mas muita gente não consegue entender o que é dar sentido ao sofrimento. Então, você que é uma pessoa que conseguiu fazer isso, queria que você dissesse, na prática, dar sentido ao sofrimento da gente é o quê? É descobrir o amor de Deus em todas as coisas. Sabe uma música do Focolares que fala assim, tudo que me acontece encontra o seu amor? Uhum. É você conseguir encontrar o amor de Deus em todas as coisas, por mais difíceis que elas sejam. Uhum. Durante esse período, por exemplo, da cirurgia, eu vi a mão de Deus que cuidou de mim, porque já tinha uma gestação de 8 semanas, e eu não sabia. Se eu tivesse ficado sabendo antes, talvez eu tivesse sofrido mais. Uhum. Eu já teria uma expectativa. Uhum. Eu já teria tantas coisas dentro de mim, meu esposo também. E Deus, isso para mim foi um cuidado de Deus. Uhum. E há um tema no livro muito bem humorado, né, que diz, cortei o cabelo porque eu não podia cortar a cabeça. Né? É isso mesmo? Qual a presença do humor na obra e como que você consegue trazê-lo, mesmo em meio a tantas dores e sofrimento? Dá para poder ser bem-humorado no meio das dores? É preciso ser bem-humorado no meio das dores. Ela torna mais leve a dor, o bom humor. É um dos outros conceitos que a gente tenta trabalhar. É você conseguir ver as coisas com bom humor. Né? Você saber rir nas grandes dificuldades. Realmente eu senti isso. Eu cortei o cabelo porque eu não podia cortar a cabeça. As dores de cabeça eram enlouquecedoras, muito intensas. Você tem vontade de fazer tudo que você pensa. E eu cheguei para o meu neurologista e falei isso com ele. Eu cortei o cabelo porque eu não podia cortar a cabeça. Depois vendi o cabelo para comprar um shampoo bom. Porque, como se vive da providência, né? Nem sempre... E meu cabelo não era um cabelo liso. Aí ele riu e falou assim, e funcionou? Eu falei, não funcionou muito não, mas pelo menos no primeiro momento deu aquela leveza. Mas ali eu compreendi por que algumas pessoas em dores muito grandes fazem opções que a gente não entende. É querendo viver, não querendo morrer. Um dia, quando eu terminava um programa que eu apresento diariamente de manhã, chamado Sorrindo para a Vida, havia uma senhora me esperando e eu vi que ela estava enferma. E eu pensei que ela ia pedir que eu rezasse por ela, para que ela encontrasse a cura. Ela não queria isso, ela queria que eu pedisse a Deus que a levasse. Porque ela tinha uma infecção constante por detrás dos olhos. E por mais que ela tomasse a medicação, a dor era insuportável. Ela disse, eu estou aqui completamente dopada, eu estou no limite do que eu posso tomar de medicação. E eu estou ardendo em dores. Então, meu filho, eu vim te pedir para que você peça a Deus para me levar, porque eu não aguento mais viver assim. E aí, naquele momento, eu entendi o que você está dizendo. Que não é que a pessoa queira pôr um fim na própria vida. Às vezes, passa pela cabeça um meio de acabar com o sofrimento, que é muito. Que viver a pessoa quer. Mas a dor era grande demais. Então, nessa hora, o que a gente faz? Chora junto. Se compadece, reza e confia em Deus. Não é? Então, eu vejo assim a importância desta obra que você trouxe para nós. Te agradeço imensamente, não só pelo que você escreveu, não é? Mas pelo carinho, pela delicadeza de saber ver com bom humor situações nas quais são difíceis, né? De se manter bem-humorado. E quero também já te perguntar, porque a minha produtora já falou aqui para mim que a gente está chegando ao finalzinho, não é? Como é que a gente faz? Eu já sei, mas eu quero que você diga. Não é? Como é que a gente faz para poder ter acesso a essa obra, onde a gente vai poder mergulhar ainda mais nessa partilha que você está fazendo?
Em todas as livrarias, né, católicas que têm representação da editora Canção Nova, na própria Canção Nova, né, ligando para a Canção Nova no call center, você pode adquirir. É um excelente presente de Natal. Com certeza. Porque o Natal é o tempo da luz, né? O Advento é o tempo da espera. E a esperança, você entender, viver isso na esperança. Só queria Por colocar, favor. porque isso que você terminou é uma coisa que às vezes as pessoas não compreendem. E hoje há uma difícil aceitação em relação à morte. Parece que nós queremos ser imortais quando nós não somos imortais. Esta vida é uma vida que passa. E a gente deve se lembrar disso sempre, né? Por isso que é uma âncora. Porque nosso coração deve estar ancorado no céu. É lá que é nosso porto final. Não é aqui. E as pessoas não entendem. E às vezes, mesmo vendo o sofrimento intenso do outro, ficam querendo que ele seja curado, rezando para que ele permanece. E a pessoa está cansada. Entendo. Cansada. E nessa hora, eu sei que Deus se compadece. Porque isso também é dizer sim à vida. Eu tenho grande admiração pela nossa fé por causa disso. Pela sabedoria. Quando ela diz a medicina não tem o direito de prolongar a morte, né? Esse tipo de sofrimento. É verdade. Porque às vezes a gente usa para qualificar como vida aquilo que já é um processo de morte. Então não se prolonga a vida, se prolonga o processo de morte. A pessoa vai morrendo muito aos poucos, né? E é estender um sofrimento de uma maneira desnecessária. E é faltar com a caridade, né? E falta com amor. Aí é um amor que não é pleno, porque o amor que é verdadeiro, ele não é egoísta, como diz Coríntios 13. É verdade. Mas é uma grande alegria, eu agradeço muito, peço que comprem, porque é uma obra que vai ajudar, tenho certeza. Já recebi muitos testemunhos desde que o livro foi lançado. E são testemunhos fascinantes. Eu agradeço também a todas as pessoas que têm enviado seus testemunhos, porque é um livro de oração, a cada capítulo, termina com a oração. Não se pode viver uma esperança viva sem oração. Então, não pude permanecer sem rezar. Érica, Deus abençoe você, porque nenhum momento de enfermidade foi capaz de deter você na realização desta obra, como você mesma contou, aqueles capítulos finais, aqueles momentos finais do livro, você estava ali enfrentando, não é, um momento difícil em relação à sua saúde, mas hoje, graças à sua determinação também e à divina providência, essa obra está pronta para ir ao encontro de todos aqueles que estão mergulhados no sofrimento. E eu fiquei muito feliz pela sinceridade da Érica, sabe, de poder qualificar o primeiro público a quem esse livro está destinado. É para todos que desejam ter esperança, mas de uma maneira especial por aqueles que sofrem, aqueles que estão imersos num sofrimento, muitas vezes sem conseguir achar sozinhos um sentido, não é? E que estão perguntando, meu Deus, por quê? Talvez esse porquê, como a própria Érica disse aqui, você não encontre a resposta, porque é um mistério, não é? Mistério não é o que Deus esconde da gente, mas é aquilo que é tão profundo que às vezes a gente não esgota, não é? Você vai buscar, não se esgota, mas o sentido que é o para quê, isso a gente pode achar. Minha querida, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Eu fico muito feliz de estar aqui. É um prazer recebê-la, viu? Sim, o prazer é todo nosso. E é com esse testemunho belíssimo da Érica Vilela, que nos mostra a razão para termos esperança na vida, que se firme em Deus, que nós encerramos o programa de hoje. Não é? Ela colocou à sua disposição os contatos para adquirir o livro, eu os repito para você, 0 código da operadora 12 3186 2600, ou pelo nosso site, não é? loja.cançãonova.com. O livro A Razão da Minha Esperança, de Érica Vilela, está à sua disposição. Eu digo para você, continue em nossa sintonia com o Papo Aberto pelo Facebook, facebook.com/papoabertocn. Uma ótima semana para você
Encontro marcado na próxima semana, viu? Segunda-feira que vem, às 22 horas, com um programa especial de Natal. Até lá!